Na semana passada, Vladimir Putin falou no Fórum Econômico Oriental, liderado pela Rússia, em Vladivostok, localizado no extremo oriente da Rússia. Ele participou de uma discussão em painel com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e o vice-presidente da China, Han Zheng. Durante o painel, ele discutiu a decisão da Europa de se distanciar da energia russa, que ele descreveu como irracional. Ele também mencionou que estaria disposto a negociar a retomada do fornecimento de gás, através do único gasoduto Nord Stream, funcional a qualquer momento. Vou fornecer mais comentários após o vídeo, mas primeiro, aqui está uma tradução em inglês do que o Sr. Putin realmente disse. Mas a Ucrânia está se recusando ao nosso trânsito. Isso significa que os volumes de gás que chegam à Europa serão reduzidos. O gás seguirá por outras rotas, em particular, através do fluxo turco, e talvez em parte, também pelo fluxo azul para a Turquia, embora isso seja destinado ao consumo interno. No entanto, isso contribuirá para a estabilidade energética na Europa. Mas essa é a escolha deles. Como isso os afetará? Eu não sei. Estamos cuidando de nossos próprios assuntos, e eles que cuidem dos deles. Entende? A atitude em relação aos seus próprios assuntos por parte de aliados e parceiros, que muitos demonstram nos Estados Unidos e na Ucrânia, parece muito estranha. Para mim, isso é simplesmente incompreensível. No fundo do Mar Báltico, o gasoduto Nord Stream foi explodido. Ambas as linhas do Nord Stream 1 e uma linha do Nord Stream 2 foram destruídas. A propósito, uma linha ainda existe e está em funcionamento. O que impede o governo da Alemanha de apertar o botão, negociar conosco e ligá-la? Quanto isso representa? 25 bilhões de metros cúbicos por uma linha, 27,5 bilhões de metros cúbicos de gás iriam imediatamente para a Europa, para a Alemanha. Por que eles não fazem isso? Eu não entendo. Eles podem receber gás através do território da Ucrânia, podem receber através do fluxo turco, mas não podem pela linha que vai pelo fundo do Mar Báltico. Na minha opinião, isso é uma espécie de difamação profissional, esquizofrenia, pura bobagem. Por quê? Se não querem, então não precisam. Vamos gradualmente aumentar nossas entregas para outras regiões do mundo, incluindo a República Popular da China. Temos um bom projeto de fornecimento para a China, que foi desenvolvido antes de todas essas crises na Europa e na direção da Ucrânia. No próximo ano, alcançaremos uma capacidade projetada de 38 bilhões de metros cúbicos. Além disso, do extremo oriente de Sakhalin a Vladivostok, também planejamos fornecer mais 10 bilhões de metros cúbicos para a China. Estamos estudando outras rotas. Reitero, isso não tem relação com os eventos na Ucrânia. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были... Esses são nossos acordos, que foram alcançados há muitos anos. Estamos implementando tudo isso. Além disso, vamos desenvolver a liquefação de gás. Sim, estão tentando nos criar problemas, mas isso ainda está se desenvolvendo. E a participação da Rússia nas exportações de gás natural liquefeito para os mercados mundiais está aumentando gradualmente. Não é tão grande quanto gostaríamos, mas continuaremos, apesar das dificuldades que estão tentando nos impor. Qual é o problema? Quem quer que tente fechar nossa energia? Isso é impossível, porque a produção está no limite de acordo com as necessidades do mercado mundial. Isso simplesmente não é possível, entende? Это невозможно. Можно добиваться... Представим себе, что взяли... Vamos imaginar que amanhã tudo feche. Gás, petróleo e assim por diante. Mas a economia mundial não suportará tal fechamento. Os preços simplesmente subirão às alturas, mas ainda assim continuarão a ser comprados. Sem isso, é impossível. Essa é a essência. Quando nossos adversários e aqueles que impõem restrições ilegais, sobre as quais falou o vice-presidente da República Popular da China, fazem isso, agem não por grande sabedoria, como se costuma dizer nessas situações, mas de coração puro. O resultado não existe. Eles são guiados apenas pela arrogância e pela autoconfiança. E o resultado acaba sendo o oposto do esperado. Portanto, resolveremos nossas questões.
Sim, talvez com algumas perdas, mas ainda assim resolveremos. E aqueles que não querem cooperar conosco, que arcassem com os prejuízos. Vemos o que está acontecendo nos países europeus. Muitos deles estão equilibrando na beira da recessão, e a situação vai se agravar. И ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляют им энергоресурсы, заботятся... Porque aqueles que fornecem recursos energéticos para eles, antes de tudo, se preocupam com seus próprios interesses nacionais, inclusive nos Estados Unidos. Eles fornecem de 2 a 3 vezes mais do que nossos recursos energéticos, por exemplo, gás. Claro, a economia da Europa, incluindo a Alemanha, que depende de nossos recursos energéticos, está passando por sérios desafios. Muitos setores simplesmente estão fechando. Mas essa não é nossa escolha. Estamos prontos. Por favor, negociem com a Polônia para que ela abra os sistemas de oleodutos. Eles já existem. Yamal, Europa Ocidental. Os poloneses os fecharam, agora a Ucrânia está fechando mais uma rota. O Nord Stream 2 no fundo do Mar Báltico não está sendo ativado. Se não querem, não precisam. Isso será um prejuízo para eles. Para nós, haverá uma certa redução de receitas, mas nada demais. A Gazprom irá fornecer mais internamente. Isso também é bom. Газпром будет поставлять внутри страны. Тоже хорошо. Now, isn't this interesting? And if we look at a map, then Não é interessante? Se olharmos para um mapa, vemos que o Nord Stream não é o único gasoduto conectando a Rússia à Europa. Existe uma rede inteira que ainda está operacional. O único gasoduto que está fisicamente danificado é o Nord Stream 1. De acordo com Vladimir Putin, e como os russos têm dito há 2 anos, dos 4 gasodutos que vão para a Europa, que estão agrupados em pares, uma intacta e precisaria levar gás russo adicional diretamente para a Alemanha. additional Russian gas straight to Germany. That is, of course, the big difference between pipelines like Nord Stream. Essa é a grande diferença entre gasodutos como o Nord Stream e os outros que vão para a Europa. Os outros gasodutos têm que passar por pelo menos mais 2 países para chegar à Europa Central. Por exemplo, o gasoduto Yamal Europa passa pela Bielorrússia e Polônia para chegar à Alemanha. Depois há o gasoduto Brotherhood, que passa pela Ucrânia. Também temos o gasoduto Soyuz, que também passa pela Ucrânia. Todos esses gasodutos são suscetíveis à sabotagem. Mais importante, eles não foram destruídos. No entanto, em algum momento esses gasodutos foram interrompidos pelos governos anfitriões, cortando ou ameaçando cortar o fluxo de energia. Cutting off or threatening to cutting off the flow of energy. I mean, interestingly enough, even while Curiosamente, mesmo enquanto Rússia e Ucrânia estão em guerra, ainda há gás fluindo pelos gasodutos. Isso é especialmente importante para a Hungria e a Eslováquia, que precisam desse gás para manter suas economias funcionando. Além disso, há gasodutos no sul, que passam pelo Mar Negro e se conectam à Turquia. Também há alguns gasodutos planejados, indicados por linhas pontilhadas nos mapas, que ainda não foram construídos, mas espera-se que sejam no futuro. Um deles é o novo gasoduto South Stream, que pode eventualmente conectar a Grécia e a Itália. Esses projetos estão em andamento. And Italy. So these projects are there. And I think what Vladimir Putin in this discussion was talking about with Acho que o que Vladimir Putin estava discutindo com seus convidados no Extremo Oriente é que a decisão atual dos europeus é inesperada em comparação com os últimos 30 anos de cooperação. Ele sugere que essa cooperação pode retornar em algum momento. Embora a guerra na Ucrânia seja a principal motivação para os europeus cortarem o fornecimento de energia, isso os prejudica mais do que prejudica a Rússia. É aqui que precisamos enfatizar como as sanções falharam. As sanções foram um erro significativo. No entanto, a União Europeia ainda pode fingir que suas sanções funcionaram, porque certos indicadores caíram e continuam a cair. Indicators went down, and they do that constantly. I'll talk about this graph in a second, but just to tell you Vou falar sobre este gráfico em um segundo. Mas primeiro, se você ler o blog de Borrell, notará que não é bem mantido. Está na página inicial do Serviço Diplomático da União Europeia, onde ele escreve regularmente, ou pelo menos é publicado sob seu nome. Quando você lê, pode entender como ele pode dizer coisas assim.
Fechar a torneira das reexportações de gás russo é agora a nova estratégia da União Europeia. Ele afirma que as sanções enfraqueceram significativamente a economia russa. Ele fornece um link como prova. Curiosamente, link vai outro artigo que ele mesmo escreveu. Funny enough, though, the link actually links to another article that he wrote himself. No, time is not on Russia's side. That's actually the link where it leads to. So, Não, o tempo não está do lado da Rússia. É exatamente para onde o link leva. Para provar seu ponto, o Sr. Borrell cita a si mesmo, fazendo alegações em outro artigo. Mas isso não vem ao caso. Tudo o que quero dizer é que a narrativa da UE ainda é de que há indicadores mostrando que a Rússia está sofrendo, especialmente com a queda de sua receita de petróleo. A lógica é que a Europa não compra mais petróleo e gás da Rússia, então sua receita desmorona e ela não pode usar esse dinheiro para a guerra na Ucrânia. Portanto, você está enfraquecendo o esforço de guerra. Essa é a lógica. Mas duas coisas. Primeiro, sim, as exportações de energia russa para a UE, medidas em bilhões de dólares, definitivamente diminuíram. Undisputedly declined, right? If we look at where Russian exports were like in January, Se olharmos para onde estavam as exportações russas em janeiro de 2022, logo antes da operação militar especial, eles exportavam cerca de 16 bilhões de dólares em petróleo para a União Europeia. Essas flutuações dependem muito do preço do petróleo no mercado, que é conhecido por ser volátil. Ao longo de um ano, esse valor caiu drasticamente. Não é zero, no entanto. Países como Hungria, Eslováquia, Alemanha e Reino Unido ainda importam um pouco de petróleo ou gás da Rússia. Não estamos em zero, nunca chegamos a zero. Mas agora estamos na faixa de $1 bilhão em petróleo, então definitivamente caiu. O importante é que, do ponto de vista russo, esse declínio não é dramático. No momento, suas exportações de combustíveis minerais estão aumentando novamente. Esse gráfico é bastante interessante. Ele mostra as exportações russas de combustíveis minerais por destino, medidas em bilhões de dólares entre 2019 e 2023. Você pode ver a UE, representada pela parte verde escura ou azul escura. Depois, temos a China e outros países, como a Índia, que começaram a comprar muito mais combustíveis minerais da Rússia. Há uma queda clara, um declínio acentuado entre 2022 e 2023. No entanto, essas receitas que a Rússia pode gerar já estão aumentando novamente. Revenues that the Russians can make are increasing again, right? I mean, by December 2023, and the chart unfortunately doesn't have the data. Até o final de dezembro de 2023, os ganhos russos, medidos em bilhões de dólares, estavam em 20 bilhões de dólares americanos. Isso é significativamente maior do que os menos de 15 bilhões em receita em janeiro de 2021. Portanto, a Rússia está se saindo melhor agora do que em 2021, quando não havia guerra. Não estou dizendo que a guerra é uma coisa boa. Estou apenas apontando que a narrativa que sugere que os russos estão sendo sufocados e que suas exportações de gás e petróleo não estão fornecendo dinheiro suficiente para alimentar sua guerra é falha. Além disso, essas receitas agora são obtidas em várias moedas. A Rússia costumava vender seu petróleo, mas pouco antes do gasoduto Nord Stream ser sabotado, eles começaram a exigir pagamento da União Europeia em rublos russos. Isso não é dinheiro que vai diretamente para o esforço de guerra. Este é o dinheiro que o Estado russo usa em geral para comprar coisas de vários lugares, especialmente se essas transações não forem denominadas em rublos russos, mas em moedas como ienes, japoneses ou rúpias indianas. Então, o Estado russo pode usar essas receitas para comprar coisas desses países novamente. A ligação que a União Europeia tenta fazer repetidamente entre as receitas do petróleo e a capacidade de lutar na guerra é completamente equivocada. Simplesmente não é verdade. A Rússia não depende disso para lutar na guerra. Na verdade, ter acesso a esses hidrocarbonetos e poder usá-los para seu próprio exército é, claro, muito mais importante do que o dinheiro que vem disso. Than the money that comes out from this. So Russia has a real economy
that is able to support and sustain. Então, a Rússia tem uma economia real que pode apoiar e sustentar a guerra que está travando na Ucrânia. A questão não é o lado monetário, é o lado dos recursos. A forma como a guerra está se desenrolando no campo de batalha prova isso. A questão para os estados é que tipo de recursos reais eles têm. Isso inclui hidrocarbonetos, mão de obra, acesso a minerais e terras raras, e até mesmo acesso a microchips e a capacidade de produzi-los. Estas são as questões críticas. O aspecto monetário é secundário, pelo menos neste ponto, em lutas existenciais. Of existential struggles. So overall, I would say that Vladimir Putin No geral, eu diria que a apresentação de Vladimir Putin em Vladivostok mostra que ele quer impressionar seus anfitriões e sinalizar racionalidade para os parceiros do leste asiático. Ele se concentra no que faz sentido e no que não faz. Isso indica que a Rússia quer se retratar como um parceiro confiável no cenário global, especialmente em relação à China, Malásia e, através da Malásia, a ASEAN. A Rússia está tentando mostrar que pode ser confiável para cumprir suas promessas. Ela enfatiza que não é responsável por interromper o petróleo. Russia tries very hard to say, like, it's not us who stopped the oil, it's the other side that doesn't want to receive it anymore, which is dumb. It's actually some... É o outro lado que não quer mais receber, o que é imprudente. A maioria do público provavelmente entende isso. Uma coisa que isso me diz é que Vladimir Putin espera que as coisas voltem ao normal a longo prazo. É por isso que eles estão planejando o South Stream e cooperando com a Turquia em mais gasodutos. A interrupção dos fluxos de petróleo é um estado não natural causado pelo conflito temporário que impede os europeus de acessarem a fonte de energia mais próxima e barata, que é a Rússia. Vladimir Putin espera que essa situação se reverta e continua sinalizando aos europeus que eles podem voltar ao normal a qualquer momento. Apenas nos avise e nós abriremos as torneiras novamente. Você pode ter sua indústria de volta. Alemanha, você realmente não precisa se desindustrializar se não quiser. Apenas nos avise. Acho que essa não é uma mensagem ruim. Isso pode fortalecer segmentos no cenário político alemão e da Europa Central que querem voltar ao normal. Esses são os que têm uma abordagem mais prática para questões econômicas e industriais. Pense no próximo partido na Alemanha. Pense em algumas das visões vindas de partidos de direita na França e na Itália. Este jogo de energia não acabou e Vladimir Putin está se posicionando para se beneficiar de um retorno às relações normais no continente. Return to normal relations on the continent.